Fala, bugrinada! Boa noite para todo mundo aí, né? Vamos para esse papo de bugrino hoje, né? Com o Medina. Nervoso, hein? Tá doido? O terror da peruada, né? Esperar o bugrino aqui entrar, né? Pra gente já chamar ele e aí já chamarmos o nosso Medina. O Vini lá. E aí, Vini, beleza? Vamos, bugre. Isso aí, isso aí. É o nosso doutor. Aí não, aí dá de porco não, né? Olha ele aí. Olha o nosso Salve! bugrino. Quanto tempo, hein? Mano, agora que meu cabelo tá começando a crescer, Ah, tá ficando mais parecido com você. tá, né? Ah, a gente tem que ficar igual, né? Não tem jeito. Rapaz. Bora falar com a lenda hoje? Ah, Vamos, teremos né? essa dura missão, né? Ah, que trabalho ruim o nosso, né? Difícil, difícil, viu? Deixa eu chamar ele aqui. Convidei o Medina para participar com a gente. E vamos lá, né? Vamos falar de Guarani um pouquinho, né? E da carreira do terror da peruada. Esse aí tem história, hein? Esse tem história. Olha ele aí. Olha ele aí! Boa noite, tudo Chegou certo? lenda. Boa noite, Medina. Boa noite, prazer estar falando com vocês aqui. Pô, Obrigado pelo convite, viu? Que o isso. prazer é todo nosso. Medina, você é o terror da peruada. A gente é O dois terror. bobos que faz vídeo. Entendeu? O prazer é nosso. Cara, É, assim, já começando agradecendo por aceitar o nosso convite, né, de participar dessa loucura nossa aqui de viver de Guarani, falar de Guarani, né? E já começando, né, falar do para molecada mais nova que porventura não conhece o Medina e para aqueles que sentem saudade, né, do Medina. O Medina 151 jogos, né, Medina? Na carreira, Sim, sim, tem 35 anos, nascido em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? exatamente, lá no sul. Lá no sul. E nossa, deve estar um frio. Se aqui tá frio, lá deve estar. Lá é muito frio. não, lá tá fresco, pô. Dá pra sair na Falei, praça de regata. falei com a minha mãe hoje, ela falou que lá tá bem frio. Medina que tá morando aqui em Campinas, né? Tô morando aqui em Campinas. Não tem como, né? Ah, não tem, virei A cidade é campineiro, né? sua, né, Medina? Não tem jeito, né? A cidade é sua, Mais, né? mais da metade, né? Mas, cara, não sei se já o nosso Bugrino quer falar alguma coisa também. Que eu já cheguei no monólogo aqui. Não, pode continuar. Só quero agradecer aí a presença do Medina, agradecer pela resposta, né? E pela disponibilidade também, porque eu, como um bugrino, e sabendo de um jogo muito importante que está para chegar, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com o Medina antes desse jogo. Eu que agradeço pelo convite. Sempre é bom, né, falar de futebol. Sempre quando está próximo do derby, né, as pessoas lembram e sempre me perguntam, relembram a história de 2012 e eu fico muito feliz. Fico feliz de ser lembrado sempre, né? Eu acho que enquanto existir derby Guarani e Ponte Preta, as pessoas sempre vão lembrar daquele jogo histórico. É, Muito cara, top. não tem como, né? Tanto que o apelido Terror da Peruada tem um motivo, né? Então, né? Mas, cara, trazendo alguns dados, né? Que o nosso Josué, que tá aqui, né? Já falando, Medina tem 48 jogos pelo Guarani. Pode me corrigir se estiver errado. Né? Sim, São 5 gols, uma assistência. Desses 5 gols, teve dois que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas que todo mundo aqui já sabe, né? Tem música pra isso até. E o Josué, aliás, separou pra gente, assim, tintim por tintim. Um de cabeça, 4 com o pé direito, né? Desses, um de fora da área e desses 3 no brinco de ouro. Então, assim, agradecer também ao nosso Josué, né? O nosso databugre aí, cheio das informações. É. E já perguntando para você, cara, para você falar um pouquinho da sua carreira, como você surge. Surge, acho que no Havaí, né? Se eu não me engano, no Havaí. sim, sim. Fala um pouquinho da sua Iniciei carreira. minha, Sim, iniciei minha carreira no Havaí. Na verdade, eu comecei no Juventus de Jaraguá, né, no time lá de Santa Catarina, da minha cidade, mas fui logo cedo ainda pro Havaí, era na equipe juvenil, na época sub-16.
E em 2009 subi para o elenco profissional, naquele Avaí que foi campeão catarinense depois de 12 anos e subiu também para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então tive um início muito bom no Avaí, depois da Catarina passei pela Chapecoense, depois eu vim para São Paulo, joguei no Ituano, no nosso Guarani, Mirassol também, joguei lá no Nordeste no Náutico, joguei fora do Brasil, no México também, no Potros de Toluca, joguei no Sampaio Correia também, e em Minas Gerais joguei no Uberlândia. Acabei parando com 31 anos de idade, um pouco novo aí para a profissão, mas devido a algumas lesões e incertezas na carreira, eu resolvi parar. Hoje eu moro em Campinas, tenho uma escola de futebol, trabalho com futebol ainda, então fiquei dentro do esporte que é onde hoje eu estou muito feliz. Massa. Sensacional. E aqui chego até perguntando para você contar a nossa resenha, o Bruno Caio 89, pedindo para você contar a nossa a resenha nossa no Juventinho contra o Avaí, ó. Já chegou. Juventus versus Avaí, na época de categoria de base, né, juvenil, Avaí, Juventus e querendo ou não, estava no time do interior jogando contra o time da capital, né? E deu maior confusão, briga com os meninos, eu era meio um pouco polêmico, folgado. No dia eu acabei sendo expulso, deu uma semana depois acabei sendo contratado pelo Avaí, então a minha chegada na categoria de base do Avaí foi um pouco polêmica, assim, conturbada, mas foi uma época boa, depois os meninos acabaram me abraçando também e eu tenho amizade com muitos daquela época até hoje. Sensacional, sensacional. Aquele time de 2012, né? Você mantém contato com boa parte do pessoal ainda? Tenho. Fabinho, né, parceiro. Fumagalli também. O Fábio Bahia, parceirão, tá jogando ainda. O Bruno Recife também. Bruno Neves, que mora lá em Santa Catarina. Então, tenho contato com uma boa parte daquele elenco. A gente tinha um elenco muito bom, né? Uma galera boa. Então, o grupo era muito fechado e até hoje a gente tem alguma resenha assim. Sensacional. Fabinho, esse que também participou aqui com a gente, que foi uma baita conversa, foi muito legal. Gente, Fabinho é parceiro, gente boa demais. passar pro Bugrino aqui, senão eu vou monopolizar, né? A conversa aqui também, porque é muita pergunta, viu, cara? Não, Nossa, cara, fique à vontade, porque eu sei que você tá tão emocionado quanto eu. porra. Assim, pro molequinho, eu vou te falar, cara, pro molequinho que viu o Derby 2012, assim, até hoje, pra mim, é o maior, eu acho que é o maior derby da história, tá? Com certeza, com certeza. Existe muito saudosismo, obviamente, né, pela história passada, mas assim, o de 2012, a proporção e a narrativa criada da virada, nossa, cara, assim, sensacional, sensacional. Perguntar para você como foi a chegada no Guarani, como que era o clube naquela época, como você via essa oportunidade, né, de estar vestindo a camisa do Sim. Guarani. Não sei se vocês lembram, eu fui a última contratação do Guarani. O Guarani estava bem na competição, na época tinha o Osiel e o Bruno Pérez de lateral, e eu cheguei para compor o elenco. Não tinha tanta expectativa, eu era muito jovem ainda, na época tinha 20 para 21 anos de idade, e os dois laterais eles estavam muito bem. E joguei muito pouco até chegar à semifinal, eu tinha feito acho que 4 jogos só com a camisa do Guarani. E eu tive a oportunidade naquele jogo da semifinal, né? Então ninguém conhecia o Medina, quem era aquele menino que estava entrando, porque eu não tinha tido tantas oportunidades ainda, né? Uhum. Então, mas sem dúvidas, vestir a camisa do Guarani naquele período, quando falaram para vir para o Guarani, eu fiquei muito feliz porque sabia do peso que era vestir essa camisa do tamanho da grandeza do clube, e eu fiquei muito feliz. E pude jogar, representar e criar um nome e marcar o nome na história desse gigante, desse grande clube.
Sensacional. Ó, tem uma pergunta do Josué que depois eu ia fazer também, mas vamos fazer agora. O Josué mandou. Medina, o que passou na sua cabeça quando você entrou no lugar do Fumagalli? E entrando fora da sua posição ainda, né? É Exatamente. o Medina, a perna tremeu? Fala a verdade. Eu falo a verdade, eu sempre conto que eu falei até logo após o jogo, o cara me perguntou o que passou na sua cabeça quando o Vadão te chamou. Eu falei, sinceramente, deu um frio na barriga. Eu lembro até hoje que eu olhei para o céu e falei, Deus, é hoje ou nunca mais? Porque você pensa, um menino, 20, 21 anos, entrando no lugar do ídolo, da equipe, do capitão, do craque do time. Se você entra ali e vai mal, que a torcida vai pensar? Pô, colocaram o Medina, menino novo, não foi bem. Mas poderia ter acontecido o que realmente aconteceu, né? Você entra, faz a diferença, faz os gols, consegue ajudar a equipe e crava o seu nome. Mas, sinceramente, deu um frio. Mas é o que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam. Eu tava preparado para aquele momento. Durante a semana, eu estava treinadão, até me levou para o banco de reserva. Porque eu conto que nas quartas de final contra o Palmeiras, eu fui relacionado, mas na época tinha o corte no banco no vestiário, e eu fui o corte, eu não fui para o banco. Então, nas quartas de final, eu fui cortado, não fui para o banco de reserva, e para a semifinal, acabei indo para o banco e sendo escolhido pelo Vadão para entrar no lugar do ídolo Fumagalli. Então, para você ver a história, né? Se eu tivesse desanimado no jogo anterior, nem teria ido para o jogo da semifinal. Uhum. E depois eu acabei jogando os dois jogos das finais, os dois jogos no Morumbi contra o Santos. Com a camisa 10 ainda. Essa eu lembro, pô. Cara, assim, Bugrino, por favor, tá? Pode me interromper, cara, porque Claro, claro. e assim, a torcida, ela, quando você entra no jogo, né, aproveitando esse gancho, quando você entra no jogo e você vê aquela nação bugrina com brinco de ouro lotado, assim, cara, qual que é o sentimento de ter esse apoio da nossa torcida, né? Como que foi a sua relação com a nossa torcida? Cara, é sensacional. Cara, eu lembro aquele dia, choveu um pouco, Choveu no começo. choveu à noite. Cara, o estádio estava lindo, a torcida estava apoiando. Mesmo a gente acabou saindo atrás do placar, mas a torcida continuou apoiando o tempo todo, cara. Tava uma atmosfera linda, sabe? E a torcida empurrou o time o tempo todo. Tanto que a gente conseguiu o empate, depois a virada e o terceiro gol, mas a torcida jogou junto o tempo todo. E isso é muito importante, né? Principalmente quando você joga dentro de casa, um clássico. Eu lembro de uma imagem, é, depois no outro dia passou na TV, uma torcedora chorando, falando aqui é Guarani. Então, cara, é uma atmosfera que empurra, né, a equipe. E os jogadores, quando entram no campo, precisam entender o que é ser Guarani, né? O que é jogar e representar uma camisa como o Guarani, uma camisa pesada. Cara, eu sinceramente eu não lembro de ter visto o brinco com mais de 15 mil pessoas como foi aquela vez. Sinceramente, acho que foi uma das coisas mais legais que a gente pôde ver e presenciar, porque, rapaz, era uma possibilidade final depois de quase 24 anos, né, se não me engano. Sim, sim. Cara, sinceramente, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque foi muito, muito marcante. Acho que para a maioria ali, deve ter sido a primeira vez que viu o Guarani na semifinal sendo classificado para uma final. Sim. Isso que, cara, muito marcante. Sensacional. A Márcia aqui já passando um pouquinho nos comentários, a Márcia Medina, né? Mandou aqui É, minha irmã. pro Um irmão, beijo, que é mano. o ídolo para sempre dela. E aí tinha uma mensagem aqui do Corneta, que era, ó, meu depoimento. No derby do século, quando o Fumagalli saiu, meus parentes desanimaram e estavam jogando a toalha. O placar deu a entrada do Medina e eu soltei, esse Medina vai salvar a gente. Falo do fundo do coração, mais desejando do que acreditando. E nunca mais vou acertar uma dessa. Tá aí, Profeta, profeta. profeta mesmo.
Aí o Sérgio, né, falando que o Vadão cabeceou junto com o Medina, saudoso, né? Tem, saudoso Vadão, tem a imagem, né? Cara, isso ali arrepia, né? E vou te dizer, o segundo gol, no caso, né, quando você amplia, ele é bom, ele é muito bom. Mas, cara, eu até vou te fazer uma pergunta relacionada a isso. Como foi fazer aquele gol, sabe? Você conseguir marcar o seu nome na nossa história. E tanto que a memória que eu tenho aqui na cabeça, assim, é de você saindo já emocionado. Sim, sim. Arrepia, assim, até hoje arrepia tudo, tudo, tudo. Cara, o que eu lembro que me emociona é o abraço de todo mundo em cima de você. Sim, sim. Foi Isso, muito legal. mostra como o nosso elenco era fechado, né? Todo mundo amigo, parceiro. Então isso era muito legal, né? Talvez a gente não tinha a melhor equipe, o melhor time, os melhores jogadores, mas a gente tinha um ambiente bom e um comandante muito bom. Então a gente jogava para todo mundo, por todos, né? Então isso que fez a gente chegar longe, né, nessa competição. E você viu na hora do gol a comemoração, veio todo mundo em cima. Então o quanto que o nosso grupo era fechado, né? Tava todo mundo remando pro mesmo lado. Isso é uma coisa que o Fabinho comentou mesmo, que era muito fechamento. Sim, Muito sim. Não, fechamento. não tinha vaidade, né? Então todo mundo jogava, você entrava, saía, não tinha problema, respeitava a posição, o momento, e isso era muito legal. E até aproveitando que o Vadão foi mencionado, né, qual que era a sua relação com o Vadão? Porque, pela visão do Fabinho, era pai e filho. E qual que era a sua relação com o Vadão? Sim, eu tinha muito respeito, muito carinho, eternamente serei grato pelo Vadão, por todos os ensinamentos, e ele sempre foi um paizão, né? Eu lembro até hoje que quando terminou o jogo, tomei banho e tudo, saí do vestiário, ele estava com a esposa dele, bem ali perto, antes do estacionamento, ele veio, me deu um abraço, deu parabéns, eu agradeci ele, mas sabe aquele abraço apertado que você fala que ele também, porque foi uma aposta dele, né? Tirou um alívio dele também. Então, ele era um pai que sabia comandar um elenco, tinha gente que ia para o banco, jogava de titular e não ficava triste, né? Não falava assim, eu vou ficar bravo com o treinador, porque existe muito isso. Uhum. Mas lá a gente não conseguia ficar bravo, porque sabia que ele era um cara honesto e um cara correto. E no futebol são poucos que são assim, e ele foi um cara assim. Vadão. A gente não era, obviamente, nós somos só torcedores, a gente não tinha contato, mas dava pra ver que o Vadão, ele era diferente, né? Ele era Sim, sim. realmente muita saudade mesmo. O Fernando passou aqui também, desejando boa noite para todo mundo. E obrigado por tudo, meu amigo Medina, o Fernando Lovato, né? Abraço, Fernando. O Sérgio depois mandou aqui, grande Medina, show de pessoa. LM Soccer, a melhor escola de futebol para a molecada. Tá aí. Isso aí, valeu, Sérgio. O Godoy também mandou aqui, que é um mito e vai para cima delas, Medina. Ó, aproveitando isso, eu também já quero perguntar. Para esse derby, você consegue ver algum Medina, alguma pessoa que seja não esteja tão, porque hoje se a gente fala quem vai brilhar no derby, vamos falar Diego Torres, o Tigre, né? Você consegue ver alguém que seria um diferencial? Está acompanhando o Guarani nessa Tô, série tô, C tô, é, maldita? tô, tô acompanhando, né? A gente sabe que não tá num momento muito bom, mas jogo melhor que esse não tem, né, para dar uma virada. Então o Guarani tem que aproveitar esse jogo para poder voltar a sonhar com classificação e tudo mais. Como você falou, eu acho que o Diego é hoje o principal jogador. Então ele tem que chamar a responsabilidade e fazer a diferença no derby, né, no clássico, porque jogador grande tem que gostar de jogo grande, né? Então ele tem que chamar a responsabilidade e cravar o nome dele também na história dos derbys. Sensacional. E na sua opinião, Medina, o que que você acha que falta para o Diego Torres se entregar do jeito que ele foi vendido para o Guarani, pelo menos? Cara, é difícil falar, né? Eu acho que quando ele chegou no Guarani, ele iniciou bem, né? E Uhum. eu acho que tudo afeta, né? Você começa a perder, você começa a ter alguns problemas.
a gente já teve a demissão de treinador, então a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, os bastidores e tudo mais. Mas sem dúvida ele é um grande jogador. Eu Uhum. acho que sozinho ele não consegue também. Então eu acho que precisa ter uma equipe por trás, né? Mas a gente não está vendo isso no momento. Mas com certeza ele é um grande jogador e algumas coisas precisam se ajeitar no clube, né? Num todo. Mas eu acho que ele tem tudo para voltar a jogar bem e mostrar o que ele já fez lá atrás em outras equipes. Uhum. Perfeito. Medina, acredito que você acaba indo no brinco algumas vezes para assistir o jogo, né? Sim, Você acaba levando a chuteira no porta-malas para caso seja preciso? ah, dá vontade, viu? Quando eu entro lá, dá vontade de jogar, viu? Nossa, a gente também tem vontade que você jogue, viu? Ser sincero. É, tem dia que, olha. O Sérgio perguntou, o Sérgio Rondini perguntou também como foi o papo nos vestiários no intervalo do derby, né? Acredito. Cara, no intervalo, o Fabinho, eu sempre conto essa história também, que o Fabinho, acho que depois que o Fumagalli saiu, pegou a faixa de capitão. E eu lembro até hoje que a gente desceu pro vestiário, a gente estava perdendo, né? Uhum. Aí eu lembro que no túnel ali ele falou: bora, vamos para cima que a gente está jogando bem. E quem tiver com medo, fica aqui no vestiário. Porque aqui eu vou correr por você, você vai correr por mim, todo mundo vai correr para a equipe. E isso aí me marcou, cara, porque ele chamou a responsabilidade naquele momento, né, cara? O Fabinho é um cara sensacional, um cara que abraçava todo mundo, um cara que já era experiente no elenco e desde os meninos que estavam começando até os mais velhos, ele conseguia agregar todo mundo, né? Então eu lembro dessas palavras dele no túnel. E a gente subiu e subiu com mais vontade e mais garra ainda. Sensacional. Porra. Sensacional. O Rodrigo também pergunta, tem bastante pergunta para você aqui, viu, menina? A galera tá Bom, gostando. O Rodrigão, né, 29 pergunta, já foi convidado para conversar com os jogadores antes de um derby? cara, essa semana o assessor do Guarani me mandou mensagem, eu fiz um vídeo para os jogadores. Enviei hoje ainda um vídeo falando, contando a história do derby, contando a minha história também no derby. Então, essa semana eu fiz esse vídeo que eu creio que eles vão mostrar para os jogadores antes da partida. Que, Muito incorpore, interessante. que incorporem o Medina lá, viu? Nossa senhora, que a gente precisa dessa vitória. O J. Tavares 9 falou, Gordão, escutando os relatos e relembrando, tudo ok. No jogo chega até a arrepiar. Vou assistir o jogo novamente. Tá aí. Rever o jogo, o derby do século, né? Que legal. E o Fê Marques comenta aqui, Medina, que você seja a inspiração de quem está vestindo o nosso manto. Até corrobora com o vídeo que você mandou já, né, que Sim. consiga passar isso para eles. O Josué passa falando que Ruta vai brilhar no derby, com gol de cabeça, o grande Riuta. O Malpolino fala que o Brunão vai fazer diferença. E o Rubio não é mole, não. O Medina é o terror do Chiqueirão. Já o Bugrinático também já vai. O Medina te enterrou, até hoje você sente aquela dor. E, cara, isso é uma coisa que, assim, são poucos, eu acho que eu não me recordo, né? Talvez no início da música tenha o Bahia, né? O Fábio Bahia. Mas Sim. um feito, assim, ter uma música com a torcida É, bugrina que todo é, jogo canta. é difícil, né? Eu falo pro pessoal, pra galera que, caramba, o Guarani teve tantos craques, pô, Amoroso, Careca, Luizão e todo mundo, se for contar a história. Cara, nem todo mundo tem uma música. E eu tenho uma música, cara. Então, olha o quão importante é um derby, né, pra torcida, cara. Cara, eu fico muito feliz, cara, muito feliz. É, até hoje tem a foto, né, minha foto lá na frente da loja do Guarani, cara. Caramba, tantos outros jogadores que passaram por esse grande clube e a minha foto tá lá, cara. Cara, eu fico muito feliz porque ver quão importante é um derby, né, um jogo e o quanto a torcida valoriza, né? Isso é muito legal. O Rubio pergunta aqui, pergunta pro Medina o que passou na cabeça dele quando ele fez o terceiro gol. Qual foi a sensação de ouvir a explosão da torcida e a sensação, os pensamentos dele no momento?
Cara, é uma sensação única, né? Só quem vive de futebol, quem começou lá atrás na infância, tudo que você passa para virar um jogador de futebol não é fácil, cara. E você tá ali decidindo num grande clássico, onde a torcida te abraça, todo mundo tá te olhando, televisão, tudo tá passando em vários lugares, você pensa assim, caramba, valeu a pena, né? Todo o esforço, sacrifício lá atrás, desde a infância, hoje eu tô jogando, tô decidindo um grande jogo que vai ficar marcado na história. Isso é muito legal, cara, porque ali você fala, valeu a pena todo o esforço e todo o sacrifício. Sensacional. Sensacional. Legal, legal. O Sérgio E, mandando. Pode falar, perdão. não, e aproveitando até que quando você comenta que o começo é difícil, né? E lá atrás, quando você era mais novo, começou no futebol, em que momento que você soube da existência do Guarani? E o que que você pensava sobre? Cara, eu sempre conheci o Guarani, eu sempre acompanhei futebol, né? E o Guarani tem história, né? Sempre foi um clube grande. E eu sempre pensei em jogar no Guarani. Se um dia o Guarani me convidasse, com certeza eu aceitaria, como eu aceitei. Mas o Guarani é muito grande. O Guarani todo mundo conhece hoje. O Hum. Guarani é conhecido nacionalmente e internacionalmente também. Então, quando eu recebi a proposta do Guarani, eu aceitei na hora, até pela história do Guarani e tudo mais. Então, o Guarani, todo mundo conhece o clube do Guarani. O Guarani é um gigante do futebol brasileiro. Uhum. Celeiro de craque, né? Não tem Isso é, jeito. isso é. E, assim, falar um pouquinho mais dessa partida do Derby, né? Pra gente poder falar depois da final. Assim, como que as pessoas à sua volta, elas têm o reconhecimento de que você virou esse ídolo pro Guarani, esse gol que ecoa até hoje, né? Esses dois gols que ecoam até hoje, assim, como que é, sabe, na roda de amigo, na roda de família, fala, pô, sabe, esse reconhecimento, né? Sim, como eu falei no início, eu moro em Campinas hoje, né? Então, a minha esposa, ela é bugrina, né? Minha filha nasceu, já virou bugrina, né? Então, às vezes é porque ela não a minha filha não me acompanhou, né? Não me viu jogar. Ela era pequenininha quando eu parei, ela tinha 2 anos apenas. E às vezes eu tô na rua, as pessoas falam assim: Ô Medina, não sei o quê, obrigado por aquele jogo. Medina, parabéns por aquele jogo. Hoje é o Medina's Day, não sei o quê. Aí ela me pergunta: papai, quem são essas pessoas? Eu vou lá e conto a história para ela. Ah, que o papai fez os gols no Guarani e tudo mais. Aí ela começa a entender, né? Mas, cara, todo mundo reconhece, cara. Todo mundo lembra. Bugrino e Ponte Pretano também. Ponte, e o mais legal disso, que eu sempre falo, cara, eu nunca fui um cara de ficar zoando o time adversário, zoando a Ponte Preta e tudo mais. Então, apesar dos caras eles não têm raiva, falam assim, o Medina, não gosto dele e tudo mais. Não, o pessoal lembra, mas respeita, entendeu? Isso que é o mais legal, porque o torcedor bugrino lembra e o Ponte Pretano também. Bugrino pelo lado bom e o Ponte Pretano pela derrota. Mas o pessoal respeita. Então, eu ando pela cidade tranquilamente, o Ponte Pretano vem, conversa também, não tem problema nenhum. Lá na minha escola eu tenho muitos alunos que torcem para Ponte Preta, os pais também, e não tem problema nenhum, porque eu sempre respeitei a equipe adversária e nunca debochei, nunca fiz coisa nenhuma, então o pessoal respeita e isso é muito legal. Ah, não. Deixa isso com a gente mesmo, deixa que a gente brinca com essa parte mesmo, assim. Mas eu te garanto, cara, ó, a gente não esquece, mas eles. Sempre que você vê que eles perguntam qual derby que você não esquece, tem um vídeo sobre isso. Eles falam Sim, a semifinal de 2012. sim. Pô, Porque não tem como. foi a maior final da história e você ia pra final contra a maior sensação dos últimos tempos do Brasil, que é o Santos do Neymar, né? Sim, E eu sim. te pergunto, como foi enfrentar o Santos do Neymar, né? Cara, Eu foi posso até complementar a pergunta? Opa, Medina, eu ouvi falar que você quase foi parar desse Santos do Neymar. quase, cara, Então, quase. como foi da fase de quase jogar com ele e jogar contra ele? Cara, em 2009, quando eu surgi no Havaí, eu cheguei a ter proposta oficial do Santos. Na época o Wagner Ribeiro, que é o empresário, que era empresário do Neymar, do Kaká e tudo mais,
foi até Florianópolis, Santa Catarina, apresentou o contrato, junto com o meu empresário, que era o Falcão na época, só que o Avaí resolveu não liberar. O Hum. Avaí não liberou, não quis negociar, e eu acabei renovando o meu contrato. Mas já estava tudo certo, salário, tempo de contrato e tudo mais, e acabou não dando certo. Fiquei muito triste na época, porque eu queria jogar no Santos, né? Ia surgir com o Neymar, naquela seleção, né? Pô, Então, era só jogar um pouquinho que o resto eles faziam, né? Então, então foi uma pena, mas realmente eu tive uma proposta oficial do Santos. Na época saiu na imprensa, tudo. A imprensa já dava como a contratação certa para o Santos, mas acabou não dando certo. Mas faz parte, né? Faz parte da vida. Infelizmente não era o momento certo, mas tá bom. Depois a minha vida seguiu, minha carreira seguiu também. E eu não joguei no Santos, mas pude jogar contra depois na final. E como foi, cara? Como foi jogar contra essa seleção? E sem contar também a participação incrível, né, da torcida bugrina Sim, no Morumbi, que foi animal, né? Como sim. foi essa partida para você, na sua visão? Cara, falando da torcida, foi sensacional, né? Quando a gente subiu lá no túnel, entrou no campo e olhou pra cima, tava tudo verde, cara, cheio de balão, tudo verde e branco, cara, foi lindo demais. Foi caramba, de onde veio tanta gente, né? Porque jogando na capital, né? E, cara, tava muito bonito. E sem dúvida foi um jogo muito difícil, né? Porque o Santos era um time praticamente quase imbatível naquela época, né? E a gente jogando fora de casa as duas partidas ainda ficou um pouco mais complicado. No primeiro jogo a gente tentou, o primeiro tempo ainda foi um pouco mais disputado, só que depois eles conseguiram, fizeram o primeiro, o segundo e no finalzinho fizeram o terceiro. Cara, mas era um time muito difícil de jogar, cara. O Neymar, ele tava impossível na época, ele tava voando realmente. Então as coisas para ele ali já estavam fáceis, né? Ele passava muito fácil, então ele já estava acima da média do futebol brasileiro. Mas foi uma experiência incrível, né? A gente lutou, batalhou, tentou, mas não deu porque realmente aquele time era um time muito forte. Não, mas afinal, já tinha sido também, né? Obviamente, né? Muito grato Sim, pelo vice-campeonato, mas, pô, cara, depois que vocês ganharam a semifinal, a gente falou assim, o que vier daí é lucro. O que vier, sim, daí era lucro. O Rubio faz mais uma pergunta para você aqui. Ó, o Fumagalli era o cabeça daquele time. Nós de fora vemos que tanto dentro quanto fora de campo. Naquele dia, ele chegou a falar alguma coisa com você em específico, antes, durante ou depois mesmo do jogo? cara, durante não, mas depois ele sempre brincava comigo, que isso, entrou no meu lugar, não sei o que, fez a diferença. Mas durante o jogo não. Mas o Magali sempre foi um líder, um cara muito gente boa, brincalhão também, um cara parceiro. Então ele sempre brincava comigo depois. Eu tinha uma boa relação com ele. Perfeito, perfeito. Bom, e agora, né? A gente não quer tomar muito do seu tempo também, mas vamos falar agora um pouquinho da atualidade, né, cara? O que você está achando do Guarani? Você já falou um pouquinho por cima, né? Do Diego Torres. Mas, cara, o que você está achando do Guarani? O que você espera para esse derby? A gente sabe o que você espera, né? Mas, assim, Sim. em questão de jogo, o que você acha? Enfim, Cara, é um jogo muito difícil, né? Por, por se tratar de um clássico, é fora de casa ainda. E a diferença hoje de colocação das duas equipes, né? Hoje a outra equipe está numa colocação melhor e o Guarani, infelizmente, está lá embaixo. Só que, como eu falei antes, jogo melhor não tem para uma virada, né? Se o Guarani almeja e quer alguma coisa no campeonato, precisa passar por esse jogo. Porque quando você ganha um derby, você ganha moral. E é isso que o Guarani precisa. Hoje teve mudança de técnico e tudo mais. É um incentivo a mais. Aquele jogador que não estava jogando vai querer mostrar para o novo técnico que pode ser aproveitado também. Então, muda o técnico, muda o ambiente. E um jogo desse, decisivo, que um clássico não tem favorito. O time pode estar numa melhor colocação ou até pode ter um elenco melhor, só que não tem favorito. E uhum. o derby é raça, é entrega.
Um jogo que pode ser decidido numa bola. Então você precisa estar ligado o tempo todo e correr, se doar, se entregar, porque clássico não é só na parte técnica, mas sim na vontade, na raça. Porque se o Guarani quer realmente alguma coisa na competição, precisa vencer esse jogo. Eu sempre ouvi era o Silas, o treinador, ele sempre falava que clássico você empata ou vence, outro resultado você não tem. Então o Guarani tem que entrar com esse pensamento. Perfeito. 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 Bugrino? Oi? Não, não, achei que o Bugrino ia falar alguma coisa, perdão. Não, eu falei perfeito, perfeito. E assim, vamos, como a gente não vai ter até, né, a live antes do derby, tirando essa, vamos arriscar um placar aqui, os quatro aqui. Não, antes de a gente tentar do placar, eu tenho uma pergunta sobre o Ryuta. Medina, o que que você acha do Ryuta? Que na Copa Paulista, não sei se você está acompanhando bem a Copa Paulista, na Copa Paulista está jogando bem. Você acha É, que vale a pena ele subir para jogar com a equipe principal? cara, eu não vi ele ainda jogar, mas só que já me falaram muito bem dele. Apesar do. Me falaram, ele é baixinho e tudo mais, mas ele joga muito bem. Parece que teve um jogo aí que ele entrou que ele acabou mudando a partida, deu assistência e tudo mais. Uhum, Cara, é uma aposta. Precisa ver o que ele está mostrando nos treinamentos, nos jogos, mas tudo pode acontecer. De repente, aí um novo Medina, aí a gente não sabe. Uma aposta que pode entrar e fazer a diferença. uhum. Mas o pessoal tem falado muito bem dele. De repente, pode ser uma aposta também que pode dar certo. Inclusive, o Rubio também comenta: Ryuta vai cruzar, o Rafael vai fazer um gol de cabeça. Dito isso, 5-2 Guarani de virada. E a galera se perde também, né? 5-2. Que Isso aí Deus emocionou. queira. Emocionou. Não, se a gente faz 5, não precisa tomar 2 gols também, né? Também dá para evitar esses 2 gols. O Sérgio manda que tem que entrar bem fechado. E o Diego achar o Bruno Santos. A zaga do time da linha do trem é bem pesada. Até talvez o Ryuta possa fazer fumaça aí, né? Ele é bem rápido. Ele não tem, não tem tanta imposição física, mas ele é muito ágil. É rápido, Muito né? ágil. Isso é verdade. Sim, sim. E um placar. Vamos deixar primeiro a nossa estrela por último. Bugrino, vamos lá. Tá na hora de se comprometer. Cara, 1-0 sofrido. 1-0 sofrido. Eu Uhum. acho que vai ser 1-0 sofrido também. Medina, Cara, eu vou chutar 2-0. 2-0. 2 a Palpite de 0 gol? Ah, Torres tem que fazer. Uhum. Bruno Santos. Tá bala. Esse tem Fechou. o dever. Esse tem o dever. Fazendo o tigre na cara delas lá. Ixi, Nossa. o Sérgio aqui manda que vai ser 2-0. Eu acho que quem vai fazer o gol vai ser o zagueiro Rafael. Eu acho que vai ser uma bola cruzada. Ele vai de novo dar aquela cabeçada dele. Bugrino, quem que vai fazer o gol pra você? Tem Eu ideia? acho que. Não, Viu? não. O cenário ideal seria uma vitória, lógico. O Bruno Santos fazendo o gol naquela sofrência no finalzinho do segundo tempo. Nossa! Seria bom. Mas assim, o cenário hipotético, cinema, 1-0 delas. Depois, Bruno Santos. Depois, Ryuta fazendo a virada. Puta, essa Acabou o seria. Gordão Guarani. Acabou o Gordão é, Guarani. Não tem- seria sensacional, pra falar a verdade, viu? Medina, e agora, não sei se o Bugrino tem uma pergunta engatilhada para você. Não, acho que a gente passou pelos assuntos Por tudo. chaves. Uhum. Quero perguntar para você, cara, o que mais te dá saudade dentro do Guarani, né? No aspecto jogador. Cara, eu acho que o ambiente que a gente tinha, principalmente de 2012, porque depois eu voltei em 2014, né? Uhum. Uhum. 2014 já não tinha um ambiente tão legal, até uma estrutura já tão legal. Mas em 2012 a gente tinha um ambiente muito legal. O treino era para começar 3 horas, 1 hora da tarde o pessoal já estava lá, tinha o fute-mesa no vestiário. Então aquilo era legal demais. Acabava o treino, o pessoal ficava ainda lá no vestiário, resenhando, jogando fute-mesa, brincando. Então o que eu sinto falta no Guarani hoje
claro que além dos jogos, da torcida e tudo mais, mas aquele ambiente que a gente tinha em 2012, aquele ambiente acho que foi o melhor grupo assim que eu peguei que eu joguei assim, foi aquele grupo de 2012, um grupo muito bom, que é um grupo que eu sinto falta e sinto saudade. Perfeito. Legal. Não, até aproveitando da pergunta. Medina, depois que você parou com o futebol, você acabou seguindo com estudos, fazendo alguma preparação para a parte de gestão ou até técnica? E caso o Guarani alguma vez, algum dia, te chame para ajudar em alguma estruturação ou algum trabalho técnico e de executivo, gestão mesmo, teria alguma chance? Cara, eu fiz o curso da CBF, fiz outros cursos também. Amo o Guarani, gosto muito do Guarani, mas com certeza ajudaria, trabalharia de alguma forma. Mas hoje eu penso só na escola de futebol, trabalhar com as crianças, tô muito feliz nessa área, mas com certeza, se fosse para somar e ajudar o Guarani, eu estarei sempre à disposição. Legal. A sua escola, como que a gente acha o arroba dela? Até para É, o Grinada? é @LM Soccer School. Perfeito. A gente deixa na descrição também já marcadinho, mencionado. Não, Para, pode. Pô, Medina, aqui você tem um espaço aberto. Você pode fazer a propaganda das suas três empresas aqui. por favor, aceita criança de 30 anos ou não? Não, Jogar não. bola? Não. Teria alguma aula de especialização para adulto que queria ser jogador? Ó, tá aí um caminho interessante, hein? É caminho legal. Não, lá a gente começa a partir dos 4 anos de idade até 15. Desde a iniciação até o alto rendimento. Lá a gente tem o society, o futsal e o campo oficial. A nossa escola fica no Parque São Quirino, Ah, legal. próximo à CPFL. Uhum. Legal. Perfeito, Legal. perfeito. Então, Bugrino, não tem como a gente tendo aula com Medina, não Não, vai. Medina, assim, diquinha, né? Assim, logo eu, né, com a minha humilde inteligência baixa, né, tenho aí uma vontade de fazer um funcional de futebol. O que que você acha, gordão? Nossa senhora, hein? O que que você acha? O Medina ensinando ainda? Nossa senhora. Seria Cara, interessante. Legal, hein? Ideia boa. ó, o Rubio manda aqui, Medina, você está marcado, rabiscado, cravado na história do Guarani e do Derby Campineiro. A torcida bugrina lembrará de você por muitas gerações. Aí, o Medina é Guarani. Legal, Rubio. Eu que agradeço aí pelo carinho. Muito Muito bom. bom. Cara, muito obrigado. Considerações finais, Bugrino? É um mito, né? Uma lenda. Cara, muito obrigado novamente por ter aceitado falar com a gente. Muito obrigado. Poder abraçar dois fãs, né, seus. E o que eu falei pro Fabinho, eu falo para você, eu também fiz um modo carreira seu no FIFA quando eu era moleque. Eu Que tinha um medinho legal. lá, entendeu? E então assim, cara, eu realmente sou muito grato por tudo que você fez pelo nosso time do coração, o nosso mesmo, né? Sim, sim, Que hoje você é da nossa família bugrina, tá sim. marcado, não tem como fugir. Então é um sentimento de muita gratidão, sincera e profunda mesmo. Tá? Cara, eu que agradeço pelo convite. Sempre é muito bom falar de Guarani, né? Ser lembrado também. E eu fico muito feliz e pode contar comigo sempre. E parabéns pelo trabalho de vocês, que eu vejo que vocês realmente acompanham e são apaixonados pelo clube, né? Isso é muito, muito legal. Então, parabéns e obrigado, viu? Pode contar comigo sempre. Olha, Medina, te falar que ultimamente tem que amar muito, viu? Porque, olha, é cada situação que, rapaz, dá saudades. Ainda mais de 2012, olha. É Mas isso. vai voltar, Opa! vai dar tudo Vai certo. voltar, porque é hoje e sempre. Isso Hoje aí, sim. hoje sempre Guarani. Muito obrigado também, Bugrino, né? Meu parceiro de sempre aí, Tamo junto. para esse papo de Bugrino. E muito obrigado a cada pessoa aqui que, né, veio, comentou com a gente, participou com a gente. Essa live vai ficar disponível. Não vou esquecer de compartilhar a live dessa vez, né? Mas já está compartilhada tudo certinho para quem perdeu poder assistir depois esse papo com o terror da peroada, né? Obrigado, viu? Obrigado, Medina. Valeu, galera. Obrigado, viu? Falou. Falou, pessoal. Tchau, tchau.